Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando esse vídeo. E hoje eu vou começar uma série de vídeos para poder responder algumas perguntas que são as principais que chegam para mim nos encontros que eu participo de Crisma, encontros com jovens, adolescentes. E a primeira vai ser sobre a criação do mundo e se existe aí confronto entre a Bíblia e a ciência, né? Ou entre a religião e a ciência. Vamos lá. A Bíblia, né, quando ela vai falar para a gente sobre a criação do mundo, ela quer nos mostrar uma coisa, que o universo ele existe a partir de uma vontade de Deus. Deus quis que todas as coisas existissem. E vai falar lá que Deus criou, né, no livro de Gênesis, o mundo em 7 dias. Tudo isso é uma linguagem simbólica, né? O número 7, por exemplo, simboliza perfeição, né? Tem os 7 sacramentos, 7 dons do Espírito Santo, né? Então tudo isso para nos falar sobre a perfeição. E também o mundo criado em 7 dias nesse sentido. Então foi tudo uma vontade de Deus, né? Ele quis que todas essas coisas existissem. Agora, a ciência, ela pode, e ela faz isso, né, vai nos dar detalhes de como essas coisas aconteceram, né? Por exemplo, a Terra, né, a ciência vai nos informar aí que ela foi criada, ah, começou a existir, né, há mais ou menos 4,6 bilhões de anos atrás. O universo foi criado a partir do Big Bang, né? O Big Bang, inclusive, é uma teoria científica, não é uma verdade absoluta, né? Ela é a teoria científica mais aceita de todas, mas não é uma verdade definitiva, né? Isso ainda está sendo investigado, né? A origem do mundo, né? Eu, inclusive, gosto de pensar no Big Bang, né, como a origem das coisas, porque tudo teve um início em algum momento, né? E de repente Deus pode sim ter usado o Big Bang para poder iniciar todas as coisas, né? E aí a Bíblia, né, onde eu acho que a Bíblia e a ciência se encontram, que elas vão falar de quê? Dessa harmonia e da ordem de todas as coisas, né? Tudo existe por algum motivo e tem um sentido. Por exemplo, o Sol, ele está numa distância da Terra de aproximadamente 150, aliás, aproximadamente não, de 150 quilômetros de distância. 150 quilômetros de distância entre a Terra e o Sol. Não sei se você sabe, mas se a Terra fosse um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás nessa distância com o Sol, seria tão quente ou então tão frio que não haveria condições de existir vida na Terra, né? Por causa desse extremo frio ou do extremo calor que ocasionaria aí essa distância de alguns metros para trás ou para frente, né? E existe também algumas coisas interessantes na nossa Terra, né? Existe um movimento de rotação e existe um movimento de translação. Quem será que determinou que esse movimento existisse ou tivesse que existir? Né? Será que foi simplesmente o acaso? Ou também será que foi simplesmente o acaso que determinou que a Terra tem que estar a 150 quilômetros de distância do Sol? Eu acho que não, né? Existe uma inteligência superior que pensou em tudo isso daí. E aí, falando da rotação e translação, né? A rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, ela acontece numa velocidade de aproximadamente 1.674 quilômetros por hora. E eu estou aqui no meu quarto sentado e não estou sentindo nada. Quem foi que determinou que isso acontecesse? Será que foi simplesmente um acaso? E existe também o movimento de translação, que é quando a Terra gira em torno do Sol, e esse movimento demora um ano para acontecer, né? E numa velocidade média de 106 mil quilômetros por hora. E nós, mais uma vez, estamos aqui, eu sentado no meu quarto, você aí na sua casa de repente, ou na rua, em algum lugar, não está sentindo nada, né? E quem foi que determinou que isso acontecesse? Agora, olha que interessante. Se de repente esse movimento parasse de acontecer, né? Rotação e translação, qual seria a consequência de tudo isso? A gente entraria em colapso, né? A Terra ia parar de uma forma brusca e tudo que estava em movimento ia ser lançado para frente. E isso ia gerar uma poeira tão grande na Terra, né, que tamparia o Sol. E aí esfriar tanto, né, que a condição de vida na Terra ia ficar, ia acabar, né, a condição de existir vida na Terra por causa desse frio extremo. Então olha para você ver como é que as coisas elas são ordenadas, né? Olhando para a natureza mostra muito isso para a gente, né? Eu respiro, solto o gás carbônico, a árvore vai lá, recebe esse gás carbônico, processa ele pela fotossíntese, enfim, e libera para a gente oxigênio para a gente poder respirar, né? Existe uma ordem nas coisas e que não foi o acaso simples que teria condição de fazer tudo isso. Mais uma vez, né, tem essa inteligência por trás de todas essas coisas que é Deus, que fez tudo de forma harmoniosa.
E próprios cientistas interessantes aí também vão falar algumas coisas legais para a gente nesse sentido, nessa harmonia que existe no universo. Isaac Newton, né, que foi um cara que é o fundador da física clássica e descobridor da lei da gravidade, ele diz o seguinte: a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem no segundo plano de um ser, que tudo sabe e tudo pode. Isto fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Isaac Newton. E também aí André Marie Ampère, físico e matemático francês, né? Ele foi o descobridor da lei fundamental da eletrodinâmica, cujo nome deu origem ao termo amperagem. Ele diz o seguinte: a mais persuasiva demonstração da existência de Deus depende-se da evidência e harmonia daqueles meios que asseguram a ordem do universo e pelos quais os seres vivos encontram no seu organismo tudo aquilo que precisam para sua subsistência, a sua reprodução e o desenvolvimento das suas virtualidades físicas e espirituais. Outro físico, outro cientista, né, muito importante, falando então sobre essa harmonia do universo e como Deus está relacionado a ela. Interessante, né? E olha só, cientistas importantes falando sobre Deus e a harmonia do universo nessa história toda da criação aí. E você, acha que ciência e fé podem caminhar em harmonia, né? Eu acredito que sim. Uma complementa a outra. Mas deixa aí nos comentários, né, a sua opinião. Aproveita também, deixa aí uma dúvida especial que você possa ter, que a gente pode usar aí como tema para um próximo vídeo, tá bom? Então é isso. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.